E fala galera! E aí? Como é que foi a rodada? Bom galera, na última rodada eu acabei fazendo 53 pontos e meio, infelizmente, porque eu segui alguns conselhos de um flamenguista que achou que o Flamengo ia perder. Não sei porque eu acreditei nisso, então Rafael Lapa, muito obrigado por ter cagado a minha pontuação, tá bom? Sábado nós conversa lá no FUT. Espero que essa rodada vá melhor, porque tá ficando meio vergonhoso ficar postando vídeo aqui, falando, ó, pega esse jogador aqui, escolhe esse jogador ali, e no final das contas eu não tô pontuando tão bem, né? Se eu fizesse pelo menos uns 80 pontos por rodada, acho que eu não faria tão feio. Então, vamos que vamos, é isso aí, seguir em frente, e vamos começar o vídeo de hoje fazendo as análises dos jogos dessa quarta rodada do Brasileirão 2018. Vamos lá. Primeiro confronto no sábado entre Vasco e América Mineiro. Vasco, que é a camisa que eu estou usando em protesto ao flamenguista que ferrou minha pontuação na rodada passada. Bom, eu acho que é um jogo que vai poder, na minha opinião, vai poder sacramentar se o Zé Ricardo vai ficar mais um pouco no comando técnico do Vasco ou se ele vai cair fora, tá? A torcida já foi protestar lá no centro de treinamento, conversou com os jogadores, foi lá no campo de treinamento deles lá, conversaram mesmo tete a tete ali, sofreram pressão, estão vindo de derrota, vão jogar em casa diante da torcida contra uma equipe que, por mais que esteja fazendo bons resultados e tudo mais, não é uma equipe tão forte assim, o América Mineiro, pelo menos até o momento, pelo que a gente tá vendo, né? Por mais que eles tenham surpreendido no Cartola e ganhado algumas partidas, isso não quer dizer que na quarta rodada você pode dizer que o América Mineiro vai ser um campeão ou vai figurar em alguma grande posição no... Tá vendendo pizza de 10, ó. Olha a pizza de 10, isso que salva no rolê, você não tá ligado. Mas o América Mineiro não é uma equipe que vai figurar ali entre os primeiros colocados, a não ser que, lógico, faça uma campanha assim excelente esse ano. Mas tanto que o América Mineiro é um time que briga para não cair. É o objetivo principal deles na Série A. Então eu acredito numa vitória do Vasco para esse jogo. Próximo confronto também no sábado entre São Paulo e Atlético Mineiro. Meu tricolor jogando em casa diante da sua torcida. Está me surpreendendo, por mais ter empatado os dois últimos jogos, está me surpreendendo porque eu achei que o São Paulo ia perder. O São Paulo não vai tão bem fora de casa. O São Paulo tem desempenhado um bom papel fora de casa. É o seu segundo jogo pelo Brasileirão, mas é com uma equipe mais forte. O Atlético Mineiro, que tá vindo aí com tudo pra cima. Por mais que eles tenham o desgaste de ter jogado no meio de semana, eu acredito em um empate. Eu acredito em um empate nesse jogo, ou uma vitória do Atlético Mineiro, assim, bem uma possibilidade mínima do Atlético Mineiro ganhar, mas eu acho que é muito forte o empate nesse jogo. Próximo confronto, primeiro confronto no domingo às 11 da manhã, Corinthians e Ceará, lá na Arena Corinthians. O Corinthians que tem sido especulado a semana inteira aí pelos cartoleiros, se vai com o time reserva, se vai com o time titular, se vai com o time misto, se vai jogar o zagueiro X, se vai jogar o lateral, se vai jogar o atacante, se vai ter estreia do Roger. O Corinthians está uma grandíssima incógnita para o jogo de domingo, mas eu ainda vejo a superioridade do Corinthians jogando diante da sua torcida. Então eu acredito numa vitória do Corinthians. Eu acho que vai ser um time misto. Eu acho que vai ter ali alguns jogadores de defesa, misturados aí com o pessoal de defesa que são titulares, obviamente, misturado aí com o pessoal do meio do campo, que vai ser um meio reserva, meio titular, aquele pessoal que entra no jogo de vez em quando, entendeu? Só o ataque eu acho que vai ser um pouco mais assim, reserva, né? Que é o pessoal que não entra com tanto costume nos jogos, mas isso daí quem vai decidir vai ser o senhor Fábio Carille. Então, por favor, senhor Fábio Carille, seja consciente, use a sabedoria, ajude os cartoleiros. Você que já disse uma vez que não esconde escalação de jogo antes das partidas. Olha só, eu já vi entrevista sua dizendo isso. O próximo confronto é o primeiro confronto das 4 entre Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. Eu considero uma leve vantagem do Cruzeiro, por mais que tenha jogado no meio de semana, ganhado do Vasco. Eu acredito que o Botafogo vai perder esse jogo porque o Cruzeiro joga em casa diante da sua torcida. Então, por isso, vitória do Cruzeiro. Próximo confronto também às 4 da tarde entre Atlético Paranaense e Palmeiras lá na Arena da Baixada. O Palmeiras que estão dizendo que vai vir aí com força máxima, né, visando aí ganhar pontos, né, agora no Brasileirão, porque tem uma maratona, provavelmente vai ter uma maratona de 3 jogos
muito complicados. Vai ter um jogo na Copa do Brasil, se eu não estou enganado. Vai ter clássico contra o Corinthians na próxima rodada, já fiquem de olho pra quinta rodada. E também, se não me falha a memória, vai ter o último jogo da Libertadores, da fase de grupos, que vai até decidir a classificação ou não do Boca Juniors, né? Eu acho que com isso o Palmeiras vai ir pra cima, mas eu acredito em uma vitória do Atlético Paranaense ou um empate, tá? Por mais que seja um jogo muito aberto, eu acho que vai ser uma vitória do Atlético Paranaense ou um empate, porque o Atlético Paranaense tem jogado muito bem, independente da circunstância. Vamos ver aí como vai ser diante do Palmeiras. Próximo confronto também às 4 da tarde entre Vitória e Fluminense, lá no Barradão. Vitória que tenta fazer a sua parte em casa, em todo o Campeonato Brasileiro, sempre faz muita pressão. Vai enfrentar um Fluminense que vai ter alguns compromissos aí nos próximos dias. Se não me falha a memória, tem jogo de volta da Sul-Americana, se eu não estou enganado. E, bom, eu acredito em um empate para esse jogo, tá? Porque o Fluminense aparentemente parece ser melhor que o Vitória, mas o Vitória tem a sua força em casa, então vai ser um embate assim muito... Vai ser um embate muito parelho e um embate com muitos cartões, gente. Então tomem muito cuidado se vocês forem escalar esses jogadores. Eu sinto que vão ter muitos cartões nesse jogo. Prestem atenção. O próximo jogo no domingo entre Flamengo e Internacional, lá no Maracanã. Flamengo vindo aí de bons resultados na Copa do Brasil, né? Porque venceu a Ponte Preta, por mais que tenha sido por 1-0, mas é uma vitória, é vantagem para o jogo de volta. Vem encarar o Internacional aí, que ainda tá tentando se encontrar dentro do Campeonato Brasileiro, tentando se encontrar depois de tantas eliminações esse ano, né? Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, não tá disputando Sul-Americana, só vai ter a Série A para disputar esse ano e tá postando todas as fichas nela, no Brasileirão. E eu acho que vai ser um jogo bem parelho, mas com uma leve vitória, uma leve vantagem pro Flamengo, por estar jogando em casa diante da sua torcida, principalmente depois da pressão que eles fizeram na rodada passada, quando eles estavam embarcando pro Ceará. Eu acho que eles vão tentar ganhar esse jogo de novo, para poder manter realmente a paz entre torcida e clube. Tá? Então acredito numa vitória do Flamengo. Muito surpreendendo o empate, mas eu acho que uma vitória do Flamengo. Próximo jogo aqui na rodada, também no domingo, entre Sport e Bahia, lá na Ilha do Retiro. Um jogo que vai ser muito aberto, porque o Sport joga diante da sua torcida, tá tentando fazer resultado. O Bahia é um time que tá jogando muito bem, tá bem armadinho pelo Guto Ferreira. Eu não tenho nem noção de como vai ser esse jogo. Porém, eu acredito em um empate ou uma vitória do Bahia. Eu acho que o Bahia vai ser um dos poucos visitantes que vai vencer nessa rodada, apesar do jogo ser um jogo bem aberto. E eu acredito mais no empate do que na vitória do Bahia. Mas eu acho que o Bahia tem jogado muito bem, tá jogando muito fechadinho, bem compactuado ali. Então eu acredito numa leve vantagem do Bahia para esse confronto. Também no domingo, às 7 da noite... Grêmio e Santos, acho que o jogo mais esperado para essa rodada, acho que um dos confrontos que vai ser menos escolhido pelos cartoleiros ou não, porque é um Grêmio que vai vir praticamente completo diante da sua torcida, encarando o Santos também, que vai vir praticamente completo, acho que com um desfalque ou outro por conta de lesão. Vai ser um jogo muito aberto. Eu acredito em um empate, se não um empate em 0-0. Entre Grêmio e Santos, mas eu acredito em um empate. Mas eu acredito em 0-0 com uma ótima atuação dos goleiros. Acho melhor ficar bem atento a isso, você cartoleiro ou cartoleira, tá? Acredito em um empate nesse jogo. O Grêmio vindo pra cima, se o Vanderlei tiver nenhum daqueles dias inspirados que ele tem, ele vai pegar bem. E o Santos sempre aproveitando aí os contra-ataques quando joga fora. E se o Marcelo Groi estiver inspirado, vai também fazer um ótimo desempenho. Então por isso eu acredito em um empate nesse confronto. E o último confronto na segunda-feira entre Chapecoense e Paraná, lá na Arena Condá, acho que o jogo mais esperado aí de quem joga a cartola, porque a Chapecoense vai jogar contra nada mais nada menos que um dos últimos colocados do brasileiro, né? Uma equipe que não tá vindo aí tão bem não tá vindo tão forte assim
pro campeonato. O Rogério Micali ainda tá tendo trabalho para estruturar o time, perdeu o goleiro titular aí por questão de lesão, e a Chapecoense que joga muito bem em casa, muito bem estruturadinha, muito bem fechada pelo Gilson Kleina. Todo mundo apostando aí numa vitória da Chapecoense, eu também acredito numa vitória da Chapecoense, mas não se surpreendam se tiver um empate, porque pode ser que o Paraná acredite nesses jogos contra times que podem figurar em um meio de tabela ou ficar ali passando perto da zona de rebaixamento para poder jogar a vida e tentar fazer resultado, fazer pontos, tá? Então, sem mais delongas, fim das análises, vamos para as dicas. Para as dicas dos goleiros, Vanderlei dos Santos, olha só ele voltando às nossas dicas, Cássio do Corinthians, Martin Silva do Vasco e Douglas Frederic do Bahia. Para as dicas dos laterais, Nino Paraíba do Bahia, Iago Pikachu do Vasco, Apodi da Chapecoense e Gilberto do Fluminense. Para as dicas dos zagueiros, Pedro Jeromel do Grêmio, Henrique do Corinthians, Paulo André do Atlético Paranaense e Rafael Thierry da Chapecoense. Para as dicas dos meias, Lucas Paquetá do Flamengo, Gustavo Blanco do Atlético Mineiro, Zé Rafael do Bahia, Arrascaeta do Cruzeiro, Sornossa do Fluminense e Marquinhos Gabriel do Corinthians. Para as dicas dos atacantes, Everton do Grêmio, Pedro do Fluminense, Wellington Paulista da Chapecoense, Pablo do Atlético Paranaense, Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro e Sassá do Cruzeiro, que eu espero que o Mano Menezes coloque dessa vez, porque ele e o Arrascaeta ele não colocou na rodada passada e me ferrou também. E para as dicas dos técnicos, Fábio Carille do Corinthians, Fernando Diniz do Atlético Paranaense, Zé Ricardo do Vasco e Gilson Kleina da Chapecoense. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque não custa nada, não faz mal, tá certo? Dá aquele joinha para ajudar o canal a crescer cada vez mais, compartilha nas suas redes sociais, curte a nossa fanpage lá no Facebook e também segue a gente no Instagram, beleza? Então é isso, até a próxima rodada, sorte para nós e fui!